Bom, pessoal, vamos para a parte aqui do arrays de múltiplas dimensões, tá? É bastante simples, bastante tranquilo lidar com isso daqui, uma vez que a gente já viu o array unidimensional, tá? Então, na hora que eu vou declarar, na hora que eu vou declarar aqui o array de múltiplas dimensões, então vou começar pelos tipos primitivos, que é mais fácil a gente manipular eles, tá? Na hora que eu vou declarar o array de múltiplas dimensões, então na hora que eu estou declarando, tá? Lembra que a hora que a gente tinha um vetor, como o vetor tem uma única dimensão, eu especificava só um colchetes, tá? Aqui, como eu tenho múltiplas dimensões, tá? Eu tenho que especificar, por meio da quantidade de pares de colchetes aí, quantas dimensões esse meu array vai ter, tá? Então, se eu quero um array com 2 dimensões, tá? Vai ser nesse formato, eu estou especificando os pares de colchetes aqui para determinar o número de dimensões. Depois vai vir o identificador igual new, tá? O tipo do array novamente. E aí, quantas dimensões, qual o número máximo, tá, de valores cada dimensão vai armazenar. Então, por exemplo, se eu tiver um 4 por 3, tá? Isso significa que a primeira dimensão eu posso especificar valores que vão de 0 até 3, né? 0, 1, 2, 3, ou seja, 4 valores. E na segunda dimensão eu posso especificar valores que vão de 0 até 2, 0, 1, 2 valores. Tá? Então agora, para acessar ou recuperar um elemento, tá, dessa matriz, eu tenho que especificar 2 índices. Esse meu array bidimensional, desculpa. Tem que especificar 2 índices. Tá? Então, por exemplo, supondo que eu queira definir lá um valor na posição 1, posição 3 da minha matriz, tá? Então, eu vou colocar igual a 10. Vamos supor que na posição 2, 2, eu queira atribuir o valor 5. Vamos supor que na posição 4, 4 é inválido, né, para a segunda, não vai dar certo. Na posição 3, 1, eu quero atribuir o valor, certo? Então, é esse funcionamento básico que vocês já estão acostumados. O que vai mudar do Java para o C, tá? Do C para o Java, quando eu tenho arrays de múltiplas dimensões. Lembra que a hora que eu tinha lá um array simplesinho, né? Int a igual new int 10, por exemplo, esse A, ele é o que? Ele é um identificador, tá? Ou um ponteiro para um objeto, tá? Quando eu tenho aqui essa especificação aqui, né, de 4 por 3, o Java enxerga que eu tenho, tá? Um array, tá, que aponta para arrays de tamanho 3, ou seja, cada um dos 4 arrays cada um dos 4 valores da primeira posição, ele vai apontar para um array especificado na segunda dimensão. Então, quando tem esse tipo de situação, a 4 por 3, o que ele vai fazer? Deixa eu ir aqui para o meu draw, tá? Ele vai pegar e criar tá ruim de apagar aqui, hein? Tava usando outro, mas tá travando, então tem que usar o draw mesmo. Bom, então a hora que eu tenho a situação do array 4 por 3, colocar aqui. Tá? Então ele vai criar um primeiro array com 4 posições e cada uma dessas posições aponta para um outro array. Simples assim, tá? Então cada uma das primeiras posições é um ponteiro para um array. Então é como se eu tivesse aqui, ó, 4 arrays de tamanho 3.
certo? E aí, a hora que eu especifico, tá? Por exemplo, a posição A1, supondo que eu declarei esse vetor A de tamanho 3, A1, então o primeiro índice ele vai procurar nesse primeiro array, tá? Então 0, 1 vai ser esse cara. O que que esse cara me retorna? Que valor que ele me retorna? Ele me retorna um vetor com 3 posições. E a partir do momento, se eu colocar, do segundo momento, né, se eu colocar posição 2, por exemplo, ele vai então retornar o array da primeira posição, que é o que me retorna o A1. E nesse array retornado, eu vou acessar a posição 2. Então, 0, 1, 2. Esse cara aqui. Certo? Então, a gente tem o mesmo formato da matriz, tá? Só que é importante saber que toda vez que eu estou, nesse caso do bidimensional, né? Toda vez que eu estou acessando o primeiro índice, esse primeiro índice, na verdade, ele me retorna um vetor. Tá? E por que que isso é importante saber? Pelas possibilidades que isso pode nos dar e como que eu vou utilizar isso a meu favor para percorrer esse meu array bidimensional, certo? Vamos lá, então. Então, voltando aqui para o meu código. Tá? Eu tenho essa situação, num primeiro momento eu não vou exibir ele por meio de for, eu vou só depurar para exibir o conteúdo dele. Meu filho. Out of bound exception. Qual que eu acessei fora do padrão aqui? Ah, 3. 3 não tem, é 0, 1, 2. Ah, vocês já viram o que acontece na hora que você tenta acessar uma posição fora do array, tá? É um out of bound exception. Enquanto que no C, ele deixava você acessar uma posição fora do array que te retornaria um lixo ali, tá? Aqui ele nem deixa você acessar a posição fora do array, tá? Isso é muito importante por questões de segurança, porque vários bugs de software advêm dessa possibilidade de você acessar coisas fora do seu array. Bom, aqui eu mando, se a gente analisar a matriz, ó, aqui no nosso debug, colocou aqui um int, ó, com 2 posições. Perceba que a hora que eu dou um dropzinho para exibir o conteúdo da matriz, ó, primeira coisa que ele faz é me retornar só 4 elementos, ó, que correspondem a essas 4 posições da minha matriz. E perceba que o tipo, ó, tipo, coluna tipo, de cada um desses elementos é um array unidimensional. E de tamanho 3, ó, tamanho 3. Então, viu, ó, o conteúdo da matriz, que seria dessa primeira posição 4, né, ele é um array, tá? E cada um desses arrays, ó, cada posição desse array, perdão, ele aponta para um outro array, ó. E aí eu vou exibir o conteúdo desse outro array de tamanho 3. Tá? Se a gente for abrindo aqui, ó, na posição 1, 2, vamos ver se eu tenho posição 1, 2, tem um valor 10, ó, tá aqui. Posição 2, 2, posição 2, 2, eu tenho um valor 5. Posição 3, 1, eu tenho um valor 1. Ok? Então, é assim que é o funcionamento básico do array, mas isso por debaixo dos panos, né? Por cima dos panos, como se fosse no C também. Bom, e agora eu quero percorrer esse array, tá? For alguma coisa aqui para percorrer esse array. Perceba que no C, né, como a gente no array não era um objeto nem nada, a gente tinha que armazenar lá linhas, colunas, para fazer um for percorrendo as linhas, depois fazendo um for percorrendo as colunas. Eu falei que a hora que a gente criou o objeto era muito legal porque essas informações elas estavam armazenadas dentro do objeto. Bom, e agora cai-se a seguinte situação, tá? Como que eu faço para saber o número de linhas e depois o número de colunas desse cara aqui? Muito simples, tá? Antes do for, eu vou colocar um saltzinho aqui, tá? E vou colocar só o seguinte, ó, matrix, que é esse cara aqui, ponto, length. O que vocês acham que vai retornar? Pausem o vídeo, tá? Reflitam, chutem um valor e depois retomem o vídeo. Tá? Bom,
Isso daqui, eu falei o seguinte, ó, matrix, vamos voltar lá para o meu desenho. Drop, daqui. A hora que eu faço este cara aqui, int A 4x3, o A, ele vai apontar para esse cara aqui, certo? Assim como na matriz o cara apontava para a primeira posição lá no C, ele apontava para a primeira posição da array. Opa, aqui no Java, o A aponta para a primeira posição do array. Só que essa primeira posição, tá, é de um array unidimensional, tá, cujos valores apontam para outra array. Tá? Então, se por acaso eu mandar retornar o length do A, o A ele aponta para esse array aqui, tá? Não aponta para tudo isso daqui, ele aponta só para esse array. Portanto, ele vai me retornar o tamanho desse array aqui. Vamos conferir no replay aqui. NetBeans, vou mandar executar. Tá? Retornou o tamanho 4, tá? Tamanho especificado aqui na minha primeira dimensão. Dado isso, tá? Se matriz length me retorna o tamanho do número de linhas, se for bidimensional, né? Mas o tamanho do primeiro vetor. Se eu quiser percorrer as linhas do meu array, faço o seguinte, ó, for int i igual a 0 e menor que matrix.length e i mais, certo? Então agora eu consigo, cada iteração, o i vai assumir um valor da linha. Só para desencargo de consciência, vamos só imprimir o i aqui. 0, 1, 2, 3. Beleza. Se eu tenho um valor de i, agora eu preciso saber quantas colunas esse cara tem. Mas o que acontece, tá? Quando eu faço isso daqui, que eu falei para vocês, a matrix 2, por exemplo. Tá? Bom, se eu colocar matrix 2, eu vou voltar lá para o meu desenho. Se eu colocar só aqui no caso do meu desenho, que é o A, né? A1, tá? O que A1 me retorna? 0, 1. Isso me retorna um vetor. Se isso me retorna um vetor, não tem como eu saber o tamanho do vetor? Tem como eu saber o tamanho do vetor. Como que eu sei o tamanho do vetor? Pelo atributo length, certo? Então, voltando para o código. Cadê você? Tá aqui. Tá? Então, se eu coloco matrix 2, o que matrix 2 me retorna? Vou colocar até um saltezinho aqui. Deixa eu apagar por enquanto. Tá? Me retorna um endereço de memória do vetor da posição 2. Tá? Então, se eu colocar um matrix 2.length, ele vai me retornar o tamanho do vetor daquela posição de memória, que é 3. Certo? Então, agora eu tenho o tamanhozinho de cada vetor que é apontado ali pelo vetor da primeira dimensão. Então, agora para percorrer o meu array, simples, sem precisar armazenar índice nem nada, i igual a 0. Obviamente, se quiser colocar na mão o 4, o 3, pode colocar, mas a gente não precisa disso. Tá? I menor que matrix length, i mais, e depois eu vou fazer um for para percorrer cada elemento. Tá? Então, int j igual a 0 de quem? Tá? Do matrix i, do vetor apontado pela posição i, daquele meu primeiro array da matriz. Tá? I mais, matrix i.length, né? Esqueci aqui. Tá? E é só dar um salt, vou tirar o println, matrix i j matrix, colocar aqui um barra t para dar uma tabulaçãozinha, ficar bonitinho, e no final de cada linha eu pulo uma linha em branco, tá? Eita, que eu fiz alguma coisa errada. Pequeninho erro aqui, pessoal. É J++, por que eu coloquei I++, eu não sei. Tá? Agora está aqui a nossa matrizinha 4x3 expressa. Tá? A mesma coisa vale na hora que a gente criar esse array para múltiplos objetos.
Só lembrar que a questão do ponteiro nulo lá na hora que eu estou criando os objetos. Beleza? Então, com isso matamos mais uma pequena parte. Depois eu vou mostrar umas utilidades aqui de arrays úteis no dia a dia para facilitar a operação, ordenação, preenchimento, enfim. Depois a gente vai para as listas. Então, até a próxima aula.